Olá, já chegamos com o seu estilo de vida, a gente já está aqui nessa quarta-feira chuvosa, mas para a gente se encontrar, esteja chuva, esteja sol, é sempre bom a gente conversar, né? Nós vamos começar papeando aqui sobre as nossas redes sociais através da nossa fanpage www.facebook.com/estilovida e vocês encontram todo o conteúdo que normalmente a gente já vai postando para vocês, especificamente para vocês ficarem informados em relação ao nosso programa. Lembrando que a gente vai sempre postando os conteúdos que vocês mais gostam, aqueles conteúdos que tem mais retorno pra gente em relação ao chocolate. Vocês gostaram muito dessa reportagem, vocês gostaram também do teaserzinho que a gente postou aqui nas redes sociais e são sempre esses conteúdos que são muito aprovados por vocês que a gente vai repostando nas nossas redes sociais, além dos nossos looks também do dia, tudo aquilo que a gente vai montando, seja ao vivo ou nos bastidores relacionado ao programa, a gente posta nas redes sociais para você ficar informado. Nós mandamos também, nós postamos, liberamos um vídeo te convidando a dizer pra gente a sua dúvida em relação à maquiagem, em relação ao processo de maquiar. Será que você tem alguma dúvida em relação ao delineado? Se você tem alguma dúvida em relação ao contorno, aquele contorno pra afinar o rosto que a gente já tem visto e que tá bem famosinho por aí, né? Nós perguntamos e hoje nós vamos responder todas as dúvidas que vocês mandaram pro nosso WhatsApp. E além disso, a gente vai postando também todo o conteúdo relacionado às nossas entrevistas, aquilo que a gente conversa aqui nos bastidores e depois aqui ao vivo no programa e depois que se prolonga nos bastidores é o que a gente vai contando para você também através das nossas redes sociais. É uma oportunidade de você interagir com a gente mesmo depois que o programa acaba. Eu sempre converso isso porque é possível que você imagine que depois que o programa acaba, só no outro dia pra gente conversar de novo. E não é assim, você pode conversar com a gente logo que a gente termina o programa através das nossas redes sociais. E além disso, você também pode nos acompanhar através do Instagram, @estiloamazonsat, e a gente está sempre por lá também postando as fotos e os vídeos e todo o conteúdo relacionado também ao nosso programa. E vocês podem começar lá a nos seguir, curtir as nossas fotos e conversar com a gente também através desse e-mail. Mas, além disso, você consegue nos encontrar todos os dias pelo WhatsApp. 92 é o código de Manaus, 9811145 é o número. E aí você consegue enviar as suas perguntas individualmente pra gente. Se você tem vergonha de perguntar alguma coisa, por exemplo, colocar seu nome, nem precisa se identificar. No Facebook é obrigatório se identificar, né? Porque como você está perguntando, você é a pessoa que está perguntando, a gente vai saber quem é. Mas no WhatsApp tudo fica ali em secreto, só entre mim e você. Então a gente pode ler a sua pergunta sem identificar o seu nome e é muito melhor porque você vai saber também da sua dúvida. Porque o importante é você tirar as suas dúvidas sobre os bate-papos do dia e você não ir para casa com nenhum tipo de dúvida em relação ao nosso tema. E falando nisso, nós já vamos dar início ao nosso tema de hoje. Nós recebemos aqui no estúdio a dermatologista Patrícia Bandeira e ela vai explicar pra gente algumas coisas em relação à estética, mitos e verdades. Sabe aquela história que a gente sempre ouve sobre a celulite? Ou então sobre a estria vermelha e a estria branca. Qual que é mais fácil de sair? Será que realmente tem jeito para estria? Nós vamos conversar sobre tudo isso hoje e não se engane se você está achando que é só para mulher, porque tem homem que tem estria também, tem homem... É um pouco mais difícil o homem ter celulite, né, doutora? Mas ainda assim existe. Tem outras coisas também que incomodam os homens e hoje nós vamos conversar sobre tudo isso. Se você quiser já conversar com a gente ou mandar sua participação, tirar a sua dúvida, começa a enviar para o nosso número do WhatsApp. Bom dia, doutora. Bom dia, querida, é um prazer voltar. E tema muito interessante, mitos e verdades em cosmiatria. Eu acho que é algo que desperta muito, não só nas mulheres, hoje os homens têm muito interesse no tema também, e isso é uma exigência do mercado, poder estar bem, poder se apresentar de uma forma bacana. E eu acho que a gente está aqui para esclarecer algumas coisas interessantes. E a gente encontra muito conteúdo relacionado a isso por aí, né? Seja nas redes sociais ou em outros meios que não são tão seguros assim. E por causa disso é bom a gente esclarecer mesmo todos esses detalhes. Verdade. Muito curioso opinando, né? Sem na realidade uma formação, um conhecimento científico. Eu acho que essa área da cosmiatria é algo que foi muito invadido, infelizmente, por curiosos e não por profissionais habilitados. E é muito importante esse tipo de esclarecimento para que a gente informe aquilo que realmente precisa ser informado.
Então vamos começar. E a partir das estrias mesmo, que eu acredito que seja uma das mais famosas, as dúvidas estão sempre em torno disso, né? E as pessoas realmente querem saber se estria tem jeito ou não, doutora. É possível que depois que você tem uma estria, essa estria seja retirada ou seja removida, ou é impossível? Os cremes realmente funcionam ou a gente só consegue tirar, como a gente popularmente diz, se for na faca? É importante que a gente saiba o que é estria, né? Primeiro, antes da gente falar a respeito de tratamento, estria nada mais é do que a ruptura das fibras que sustentam a nossa pele. E elas acontecem por processos de agressão do tecido da pele, né? No caso, ou de extensão exagerada, como no caso da gravidez, com aumento do volume abdominal, ou pelo ganho de peso exagerado, ou até o contrário, perda de peso muito brusca, ou seja, esse movimento de estica e encolhe faz com que muitas vezes o tecido não suporte aquele mecanismo de tração e as fibras que o sustentam, as fibras elásticas, as fibras colágenas, literalmente se rompem. E como resultado a gente tem aquela fragilização da pele, que caracteriza pela estria, e que quando ela é muito recente, com atividade inflamatória bem inicial, ela apresenta uma certa vermelhidão, um certo eritema, um aspecto meio vinhoso que caracteriza as estrias mais recentes. Quando esse processo já aconteceu há mais tempo, há uma reestruturação daquela inflamação e aquele eritema, aquela vermelhidão começa a desaparecer. Aí nós temos as famigeradas estrias antigas, que sem dúvida são mais desafiadoras em termos de tratamento. Se tu tivesse me fazendo essa pergunta alguns anos atrás, estria tem tratamento? Eu ficaria um pouco aperreada, vamos dizer assim, para te responder. O que eu tenho a te dizer é que o arsenal terapêutico nas estrias hoje é realmente muito largo, muito abrangente e muito eficiente, diga-se de passagem. Hoje nós temos técnicas até pouco invasivas e que minimizam muito o aspecto das estrias. É muito comum hoje nós atendermos no consultório dermatológico meninas ou até meninos com estrias aos 10, 11 anos de idade. E estrias assim muito desconfortáveis do ponto de vista estético, que tomam conta de uma mama ou de um abdômen inteiro. Então são coisas que mexem com a autoestima severamente de uma pessoa e a gente precisa sim abordar. Tratamento. Hoje existem várias opções terapêuticas, mas eu quero te dizer que eu já testei de um tudo. A gente já tem uma larga escala de vivência nessa área e hoje as máquinas, a tecnologia é o maior aliado no tratamento das estrias, porque a gente promove através dos lasers específicos para esse fim uma grande ativação de neocolágeno, de um novo colágeno, e isso vai sustentar melhor aquela pele que está frouxa, que está sem firmeza ou sem sustentação por causa da ruptura dessas fibras. Quando a gente fala em tratamento de estria, a gente não fala em recolar, em religar fibras que partiram. Isso não existe. No tratamento da estria, a gente busca estimular a formação de um novo colágeno naquele tecido que está frouxo. E isso dá um aspecto de apagamento e de melhora substancial no aspecto daquela pele. A gente sempre ouve falar muito de colágeno mesmo, né? E normalmente as mulheres, quando descobrem o colágeno, começam a ficar na febre do colágeno. Tudo que tem colágeno a gente quer descobrir, ou então a gente quer aderir também, por causa justamente dessa questão da sustentação. Firmeza. E existem alimentos que contêm isso, né? Que contêm esse colágeno. Existem, mas especificamente nas estrias, só a reposição de colágeno isso não vai surtir efeito nenhum. Eu preciso ativar diretamente aquele tecido que foi lesionado por um mecanismo de tração. Isso leva um tempo, né? Não se consegue essa melhora de um mês para o outro. Às vezes você precisa fazer algumas sessões mensais para que aquele tecido seja vigorosamente ativado. Nas estrias vermelhas, essa resposta eu posso dizer que é muito animadora, muito, a ponto de quase que apagar o aspecto dessas estrias. Nas estrias brancas, mesmo as antigas, a gente consegue uma amenização importante. Isso não se conseguia alguns anos atrás. É como eu falei ainda ontem numa outra entrevista, a dermatologia é, sem dúvida, uma das especialidades médicas que mais avançaram do ponto de vista tecnológico. Então,
existe sim luz no fim do túnel. A gente tem sim como melhorar o aspecto dessas estrias. E que bom que existe, né? Porque tem muita gente que realmente sofre muito por causa disso. Principalmente, como a senhora disse, a questão da idade. Tem menina que realmente passa por isso muito cedo e provavelmente não são todas as meninas da sala ou do meio que ela convive que estão passando por isso também. Então, por causa disso, ela acaba sem entender, né? Por que que eu estou passando por isso e a outra não? Significa que meu corpo é um pouco pior que o dela? O que que acontece? Então... Ela literalmente se retrai. Isso mexe com o convívio social. É uma menina que não se expõe, que não usa um biquíni, uma roupa de banho, que não usa uma roupinha mais decotada, que a estria aparece no contorno do colo, da mama, enfim. Mexe com a autoestima da pessoa. Eu acho que a gente tem que encarar isso sim como um problema, né? Claro, não hipervalorizar para não ser a bandeira de vida daquela pessoa, mas existe tratamento. E em relação à possibilidade de tratamento, eu falei muito nos lasers específicos para ativação de colágeno. Mas se a gente não posso fazer laser, existe o plano B. É claro, é mais lento, o resultado não é tão surpreendente como com as máquinas, mas você pode, principalmente numa estria recente, numa menina que tem grande possibilidade de resposta de colágeno quando ativado, usar os cremes ativadores de colágeno que promovem um turnover, uma troca celular na pele e com isso chamam uma pele nova. Existem medicamentos de uso tópico. A hidratação não é um mito. Vou até puxar esse link. A hidratação para melhora do colágeno na pele, para melhora do aspecto de uma estria, é verdadeiro. Você tem que ofertar água para aquela pele. Ela está danificada, ela está fragilizada. Uma menina que está com tendência a desenvolver estria ou até já desenvolveu, sim, você deve vigorosamente hidratar sua pele, não para buscar cura da estria, não é isso, mas para amenizar o surgimento de uma nova estria. Aquele tecido que é vigorosamente hidratado, ele tem menor chance de partir, de romper. É como uma plantinha, a gente tem que regar todo dia para que ela fique viçosa e com qualidade. Então, hidratar ajuda sim na minimização do surgimento de uma nova estria. E no caso, é aconselhável que você comece a tratar isso desde que ela aparece? Desde o início. Aliás, quanto mais cedo, melhor. Estimular as meninas desde o início a hidratar a sua pele, principalmente a menina que tem tendência genética para estria. Minha mãe tem muita estria, puxa, eu tenho alguma predisposição familiar maior, então deixa eu hidratar mais vigorosamente a minha pele. E tem o contrário, a mãe nunca teve estria e a menina desenvolve estria. A gente sabe que hoje, em função dos hábitos alimentares atuais, da estimulação hormonal a que a menina é sujeita muito precocemente, a chance de desenvolver estria tem sido cada vez maior. A gente não tem uma explicação muito óbvia para isso. Muito maior do que na época da mãe. E isso parte por hábitos corretos de alimentação, de atividade física, de hidratação da pele, enfim, hábitos saudáveis. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, daqui a pouco a gente está de volta e quando nós voltarmos vamos saber qual é a primeira pergunta do dia do Arlen da Alvorada 1. Se você quiser, inclusive, enviar sua participação para a gente também, nós já estamos aqui começando a responder todas as suas dúvidas através do nosso número 92, código de Manaus 98111 4512. A gente volta já.